Olá, meu nome é Lucas. Essa é a aula de ensaio triaxial. Qual que é o princípio desse ensaio? Eu coloco um corpo de prova cilíndrico e eu aplico uma tensão radial e uma tensão vertical nesse corpo de prova, a fim de tentar estabelecer uma relação de estados de tensões parecido com o que ocorre na obra. Então, esse ensaio ele é dividido em duas fases. A primeira fase é a fase de adensamento, onde eu aplico uma tensão vertical e a tensão radial. Na maioria das vezes, esse estado de tensões inicial da fase de adensamento é isotrópico ou hidrostático, no qual a tensão radial e a tensão vertical é a mesma tensão. Porém, em outras situações, pode ocorrer de uma forma diferente, ou seja, eu adenso o solo de uma forma que a tensão radial e a tensão vertical correspondam à tensão vertical de campo e à tensão horizontal de campo, para tentar representar melhor o que acontece em campo. Porém, esse método de fazer essa primeira fase de adensamento é bem mais complicado de fazer. Por isso que, na maioria das vezes, a gente recorre ao ensaio isotrópico. Na fase de cisalhamento, que é a segunda fase, eu mudo o estado de tensões em busca da ruptura. Eu quero saber em qual estado de tensões que o solo vai romper, para eu não deixar esse estado de tensões acontecer em campo. Na maioria das vezes, o que acontece é que a gente mantém a tensão radial constante e aumenta a tensão vertical, porque na maioria das obras eu coloco um peso em cima do solo. Então eu aumento a tensão vertical e deixo a tensão radial constante. Porém, como a gente viu no período passado em mecânica dos solos, quando eu coloco uma tensão vertical, eu também gero tensões radiais. Também ocorre pelo efeito de Poisson. Então, em outras situações, eu faço com que o estado de tensões se aproxime do comportamento de campo, ou seja, eu aumento a tensão vertical, mas eu também aumento um pouquinho a tensão radial. Ou, em alguns casos, eu mantenho a tensão vertical constante e eu carrego só a tensão radial. Porém, pode acontecer de uma outra forma. Eu posso manter a tensão vertical e descarregar a tensão radial, ou seja, tirar tensão. O que vai gerar algo muito parecido com como se estivesse carregando, mas o caminho de tensões vai ser um pouco diferente. Então, quais são os tipos de ensaios triaxiais? Nós temos uma sigla para poder a gente definir. É uma sigla que compõe 5 letras. A primeira letra diz se o ensaio vai ter a fase de adensamento ou não. Ou seja, se a letra for C, teve o ensaio de adensamento. Se a letra for U, não teve a parte de adensamento. A segunda letra diz como que o adensamento foi feito. Se o adensamento foi feito de forma hidrostática, vai ser a letra I. Se o adensamento foi realizado de forma simular as tensões de campo, vai ter a letra A ou K0. A terceira letra diz se o ensaio na fase de cisalhamento foi realizado de forma drenada ou não drenada, conforme a gente viu nas aulas anteriores, o comportamento drenado ou não drenado. No triaxial a gente consegue escolher. Já a quarta letra diz se o ensaio está sendo realizado de forma de compressão ou de extensão. Ou seja, se eu comprimo o corpo de prova ou se eu estou tentando estender o corpo de prova na direção vertical. Então, isso pode acontecer eu carregando o solo ou descarregando o solo, que é o que diz a quinta letra. Se for L, o solo está sendo carregado, se for U, o solo está sendo descarregado. Assim, a gente pode ter os triaxiais, por exemplo, CIU-CL, que é o ensaio triaxial, adensado isotropicamente, não drenado, de compressão de carregamento. Por exemplo, o ensaio CIU-EU. C é o ensaio triaxial adensado. C. I, isotropicamente. U, não drenado. E, de extensão.
U de descarregamento. Então, é um ensaio traxial adensado isotropicamente não drenado de extensão de descarregamento. E assim eu vou conseguindo compor como que é o meu triaxial. E o que quer dizer esse de descarregamento ou carregamento? O descarregamento é quando eu descarrego sigma 3 ou carrego sigma 1. Então eu posso pedir o meu triaxial para o laboratório de forma a simular melhor o caminho de tensões. Nós temos também os ensaios drenados. Então, toda aquela lista ali foram de ensaios não drenados e nós também podemos pedir os ensaios drenados. E o que é esse caminho de tensões que a gente vem falando tanto? Não sei se vocês lembram de uma aula passada, acho que há 3 aulas atrás, no qual a gente definiu algumas variáveis auxiliares, P e Q. Essas variáveis auxiliares vão ajudar a gente a definir o caminho de tensões. Do ensaio triaxial C e DCL, ou seja, é um triaxial adensado isotropicamente drenado de compressão de descarregamento. A fase de adensamento dele fala que a tensão vertical é igual à tensão radial, ou seja, eu vou variando da mesma forma. Então, o meu Q não varia nada durante a fase de adensamento e meu P vai variando até chegar em sigma 1, que é o mesmo de sigma 3. Na fase de cisalhamento, como ele é de compressão de carregamento, meu sigma 3 permanece constante e a tensão vertical aumenta, que é o sigma 1. Então, a variação de P' é a variação de sigma 1 dividido por 3, porque a variação de sigma 3 ela é zero, porque sigma 3 permanece constante. E a variação de Q é igual à variação de sigma 1. Por quê? Porque a variação de sigma 3 ela é zero. Então, o ΔQ vai ser igual a 3 vezes o ΔP'. Então, o caminho de tensão do ensaio triaxial C e DCL é dado por esse gráfico, onde em azul nós temos a fase de adensamento, até a fase de adensamento, que nesse caso aqui foi de 100 kPa, e eu cisalho até chegar na ruptura, que aqui aconteceu para P' de 400 kPa. O tipo de gráfico dos ensaios triaxiais C e DCL sempre vai ser esse. O que vai mudar de solo para solo são os valores. Aqui foi um exemplo genérico que eu tive que colocar alguns valores para eu gerar o gráfico. Mas isso pode acontecer de vários outros valores. Se for um solo residual vai ser bem maior, se for um solo sedimentar, uma argila mole bem menor e assim por diante. Porém, nós podemos fazer o ensaio C e D, CU, ou seja, o ensaio de triaxial de adensado, isotropicamente drenado, de compressão de descarregamento. Ou seja, agora eu estou comprimindo, mas descarregando. Se eu estou comprimindo, mas descarregando, eu tenho que reduzir alguma tensão. Mas, como qualquer triaxial adensado, a gente tem que começar pela fase de adensamento, no qual é adensamento isotrópico, ou seja, a tensão vertical, a variação da tensão vertical é igual à variação da tensão radial. Então, a variação de P' vai ser igual à variação de sigma 1, que é igual à variação de sigma 3, e a variação de Q vai ser igual a zero. Na fase de cisalhamento, o que vai acontecer? Eu quero comprimir o meu corpo de prova. Eu tenho sigma 3 igual a sigma 1 no final da fase de adensamento. Para eu comprimir o meu corpo de prova, descarregando, eu tenho que manter sigma 1 e descarregar sigma 3. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu mantenho sigma 1, a variação de sigma 1 vai ser zero. E P' vai ser função de sigma 3, de delta sigma 3. E mesma coisa para o Q.
no qual variação de ΔQ vai ser igual a menos delta sigma 3. Então, a gente chega que ΔQ vai ser igual a menos 3 meios de delta P'. Colocando isso no gráfico, eu gero outro caminho de tensões. Então, aquele solo hipotético que eu adensava até 100 kPa e rompia a 400, aqui eu adenso a 100 kPa, mas ele vai romper em, sei lá, em 40 kPa, 30 e poucos kPa nesse caso, para P'. Então, nota que o caminho de tensões muda completamente a resposta do meu solo. Nós ainda temos o ensaio, por exemplo, adensado isotropicamente, drenado, de extensão de descarregamento, que o caminho de tensões vai ser para o outro lado, vai ser para baixo, o que pode acontecer também. É um outro caso que acontece em certas obras. E no caso, por exemplo, de uma sapata circular. No caso de uma sapata circular, o que vai acontecer é que o caminho de tensões ele não vai respeitar aquele 3:1. Por que não vai respeitar aquele 3:1? Porque eu tenho um acréscimo de tensão em sigma 3, eu tenho um acréscimo de tensão horizontal também. Então, no caso de uma sapata circular, no caso drenado, ele vai seguir uma tendência parecida com o primeiro caso. Uma outra mudança que vai acontecer é que o adensamento não vai ser isotrópico, vai ser um adensamento anisotrópico, porque o estado de tensões do solo não é isotrópico. E no caso drenado, nós ainda temos uma pequena mudança. Quando a gente chega na envoltória de ruptura pelo caminho de tensões, quando eu jogo pela envoltória de Mohr-Coulomb, eu tenho que fazer uma mudança para eu, a partir do caminho de tensões, encontrar a linha de ruptura de Mohr-Coulomb. Por quê? A linha de ruptura de Mohr-Coulomb ela tangencia os círculos de Mohr e o caminho de tensões liga o topo dos círculos de Mohr. Então, pelo caminho de tensões eu chego em uma linha de ruptura modificada e eu transformo ela na linha de ruptura de Mohr-Coulomb através de correlações geométricas. E para o ensaio não drenado? Para o ensaio não drenado, eu faço os mesmos tipos de caminho de tensão, só que os caminhos de tensões são caminhos de tensões totais, devido a um círculo de Mohr de tensão total. Pelo princípio das tensões efetivas, a gente consegue transformar o círculo de Mohr de tensão total no círculo de Mohr de tensão efetiva. E, devido ao excesso de pressão que eu consigo medir no ensaio não drenado, eu consigo o caminho de tensões efetivas. Assim, eu consigo chegar no excesso de pressão gerado no ensaio. Esse excesso de pressão foi modelado por Skempton em 1954, que é dado por essa expressão que está na tela, que depende do parâmetro A e B, que são os parâmetros A e B de Skempton. Essa equação modela o excesso de pressão. O parâmetro B, para solos saturados, sempre vale 1. Já o parâmetro A varia para diversos estágios de carregamento. Na ruptura, ou seja, para eu modelar o excesso de pressão na ruptura, o parâmetro A varia conforme o gráfico abaixo, que depende do OCR. O parâmetro A, pela teoria dos estados críticos, a gente consegue entender que depende de outros fatores, mas a principal variável realmente é o OCR, é a razão de sobreadensamento. E olha que interessante, no OCR igual a 4 parece um divisor no comportamento de solos argilosos. Ou seja, o parâmetro A na ruptura, o parâmetro de Skempton, ele é 0 quando o OCR vale 4. Ou seja, não ocorre nenhum excesso de pressão na ruptura do ensaio CIUCL, se o OCR for igual a 4.
Quando o de atrito é igual a 30 graus, que é o número de atrito típico, e um OCR igual a 4, o K0, que é o coeficiente de empuxo no repouso, vale 1. O OCR igual a 4 ainda divide o comportamento contrátil de dilatante de uma argila em regime drenado. Ou seja, o OCR igual a 4 ele divide vários comportamentos de solos argilosos. Então a gente chama de um OCR macetoso. É o número que vocês precisam guardar para dividir o comportamento do solo. Então, aqui nós vamos tratar de alguns exemplos. O primeiro exemplo é realizado por ACEF em 2014, no qual foi realizado um ensaio triaxial na argila mole de Sarapuí, chegando a um de atrito de 19 graus e uma coesão de quase 4 kPa. Essa coesão a gente consegue saber de onde que ela vem. Por quê? A argila mole de Sarapuí é um solo sedimentar, então não tem nenhuma coesão verdadeira nesse solo. A argila mole de Sarapuí ela está abaixo do nível d'água. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse solo ele é saturado, ou seja, não existe nenhuma coesão aparente. E como o ensaio é adensado isotropicamente, não drenado, nesse caso não vai aparecer a resistência não drenada. Ou seja, essa coesão, esse selinho de 4 kPa, ele acontece devido unicamente ao estado de tensões. Então esse selinho é o intercepto de coesão. E aqui nós temos alguns exemplos de caminhos de tensões, devido a Fernandes de 2016. Ou seja, nós temos o caminho de tensões de fundações, que é aquele mais tradicional, mas nós temos caminhos de tensões para uma escavação, que foi o segundo exemplo que a gente fez. O terceiro exemplo é um caminho de tensões de túnel. E o quarto exemplo, o caminho de tensões de uma placa de ancoragem para uma estrutura de contenção. Então, devido ao tipo de obra que eu vou fazer, eu preciso saber qual é o caminho de tensões. E até na mesma obra, como no caso de um aterro, eu tenho locais que vai estar sendo solicitado de uma forma de ensaio de compressão e em uma outra região de ensaios de extensão, no mesmo tipo de obra. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre barragens de rejeito, à luz desse conhecimento que a gente construiu. Então nós vamos falar sobre a barragem do Fundão, em Mariana. Nós temos rejeitos arenosos nessa região, ou melhor, nós tínhamos rejeitos arenosos nessa região. Rejeitos esses que, por ser fino, por ser um material saturado, alguns pensavam que era uma argila, mas é um rejeito que tem bastante areia. E nós podemos ver isso na granometria. Quando nós temos um percentual de silt interessante e um percentual de areia fina interessante no rejeito inalterado. Mas o que acontece? Depois de 100 dias e 200 dias, o percentual de silt vai mudando, vai se transformando em areia. Ou seja, o solo vai mudando com o tempo. É o efeito do envelhecimento. Então, trabalhar com rejeito não é só uma questão de mecânica dos solos tradicional. É uma questão de mecânica dos solos transiente, porque o material que você trabalha muda. Ou seja, se eu dimensiono algo para um determinado tipo de material, depois de 200 dias, pode ser outro material. Então, note também que o GS vai mudando a densidade real dos grãos, a quantidade de ferro, a quantidade de sílica, a quantidade de alumínio. Então vai mudando o que acontece no solo. Então aqui está começando a entender um pouquinho da dificuldade que é trabalhar com essas barragens de rejeito. Aqui nós temos, realizado por Teles 2017, os ensaios triaxiais isotropicamente densados, drenados,
de compressão e de descarregamento. Então aqui nós temos o gráfico tensão-deformação e o gráfico deformação vertical, deformação volumétrica por deformação axial. Então a gente consegue ver o comportamento do solo e chegar na envoltória de ruptura. Essa envoltória de ruptura aqui é algo modificado, a gente trabalha ela sobre uma outra ótica, mas o que interessa é que a gente consegue chegar nessa mesma, é algo muito parecido com aquela envoltória de Mohr-Kuleb. A gente tem que fazer algumas mudanças porque o framework que a gente trabalha esses dados é um framework um pouco diferente. Porém, a FABRE 2019 ela fez os ensaios adensados isotropicamente drenados de extensão de descarregamento, chegando a um outro caminho de tensões. Então, note que o ângulo de atrito de compressão foi de 34,3 graus e o de extensão foi de 31,7 graus. Ou seja, ocorre uma mudança relevante nos parâmetros do solo. Então, para eu dimensionar, eu tenho que fazer algo diferente. Nós também temos o ensaio que a Teles fez em 2017, ensaios não drenados, que eu não consegui encontrar se foi de forma de compressão de carregamento, compressão de descarregamento, não consegui encontrar esse detalhe. Mas note toda aquela curva que a gente viu. Então, esses trexiais, eles podem ajudar a gente a entender o tipo de solo, entender o comportamento que ele tem, dado o caminho de tensões certo para eu interpretar. Então, se eu fizer um trexial sobre um caminho de tensões e tentar interpretar uma obra que tem outro caminho de tensões, o comportamento não vai ser o esperado. Com isso, a gente chega ao fim da aula de ensaios de trexiais e caminhos de tensão.